Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 12, dos versículos 46 ao 50. Jesus estava falando sobre, os demônios, né? Quando a pessoa se regenera, e aí um demônio é expulso de alguém, vagueia, volta, e encontra a casa limpa, né? Ou seja, a vida da pessoa liberta, e aí se instala novamente ali. E Jesus falava isso para a multidão quando, então, sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora, tentando mandar-lhe um recado. É assim que está escrito aqui na Bíblia a mensagem. Foi quando alguém informou: olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui e querem falar com o Senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? E então apontou para os seus discípulos: olhem bem, estes são minha mãe e meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade do meu Pai Celestial é meu irmão, irmã e mãe. Então é interessante, pode parecer uma resposta até grosseira de Jesus. Essa versão bíblica traz escrito que Jesus não deu uma resposta direta, mas ele provavelmente olhou para as pessoas ali e perguntou, assim que o recado foi dado, né? Quem vocês acham que são minha mãe, meus irmãos, enfim. E ele conclui dizendo: a obediência ela é mais forte, mais valiosa do que os laços de sangue, porque a obediência pressupõe fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E é interessante porque como aplicarmos à nossa realidade um verso que fala sobre isso? Quer dizer então que o amor a Deus está acima dos nossos laços familiares? Sim. Em uma ordem, digamos assim, de escala, nós temos que amar a Deus acima do amor familiar. Eu não estou falando aqui de fundamentalismo religioso, não pense dessa forma. Embora existam lugares onde, por conta da crença, a própria família renega, né? Um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão, enfim. Isso acontece nos países onde existem as teocracias islâmicas, né? Os países muçulmanos, eles não separam a lei civil do Alcorão. O Alcorão é um livro religioso e civil. Então, por isso é uma espécie de teocracia. Lá nesses lugares aí, e não só nos países muçulmanos, mas países hindus e até algumas religiões orientais, outras religiões orientais, né? Existe essa questão. Se a pessoa se converte ao cristianismo, por exemplo, ela é renegada pela família. Muitas vezes a própria família denuncia quando há perseguição, prisão, enfim, até às vezes morte. A própria família fala: olha, não queremos você aqui. Mas no caso do cristianismo, nós não ensinamos isso. Nós não ensinamos que você deve ser alguém que só fica trancado dentro da igreja ou fica querendo converter seus familiares, seus pais, seus irmãos, até o cônjuge às vezes, querendo converter essas pessoas a todo custo. Embora existam cristãos que entendam dessa forma, infelizmente consigam só afastar as pessoas, né? Nós não temos que fazer esse tipo de pregação incisiva, ficar insistindo com a pessoa, né? Não devemos esquecer plenamente da nossa família, dos nossos deveres de marido, esposa, filho, pais, enfim, para só ficar trancado dentro da igreja de segunda a sexta-feira, como existem algumas igrejas que fazem isso, né? Há atividades todos os dias da semana, porque pressupõe-se que se a pessoa não estiver lá naquele dia, ela pode ir para uma outra igreja. Então é melhor que ela esteja na nossa igreja todos os dias da semana. Não. Mas nós precisamos entrar nessa difícil questão entre o que de fato é amar e fazer a vontade de Deus e cumprir a minha missão de vida em Deus, e quando isso se torna mais importante do que muitas vezes eu estar com alguém, ou perceber quando às vezes parentes, cônjuges, enfim, familiares fazem uma chantagem para que você poxa, mas você vai de novo para a igreja, e às vezes você não vai tanto assim, vai uma vez por semana, mas você tem que ir todo domingo, mas é tão longe.
Enfim, isso além, é claro, da nossa própria vida com Deus. Então, o Evangelho de hoje vem para nos fazer refletir profundamente, cada um consigo mesmo. Eu estou colocando a vontade, a obediência ao Pai Celestial, a Deus, acima dos laços de sangue, ou acima até de outras coisas, né? O laço de amor ao dinheiro e outras coisas. Enfim, não vou ficar entrando em exemplos aqui, você sabe o que eu estou falando. Ou isso ainda está abaixo, ou muitas vezes eu estou invertendo a ordem que Jesus fala para nós aqui. Lembre-se, mais vale a obediência que os laços de sangue. Cristo quer algo de você. Cristo coloca algo para você fazer. Cristo tem uma missão de vida para cada um de nós. Nós não podemos permitir que nada esteja acima disso. Por quê? Porque mais vale a obediência a Deus e mais conquistas nós teremos. Eu não estou dizendo de conquistas materiais, de bens, essas coisas, mas muitas vezes mais testemunho será dado à nossa vida conforme nós soubermos colocar as coisas no seu devido lugar. Mais vale a obediência a Deus do que os laços materiais, seja o laço de sangue, seja o laço familiar, seja o laço trabalhista, enfim, qualquer que seja ele. Isso traz uma profunda reflexão para nós, que cada um deve fazer consigo mesmo. Deus abençoe você. Até amanhã.